Filipenses capítulo 2, versículo 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado, de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei, mas depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. No capítulo 1, o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo. A gente pode ler o versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como para uma vida cristã em experiência, em alegria. Frutos de justiça por Jesus Cristo, em alegria, que ele fala no início do capítulo. No capítulo 2, ele vai falar de Cristo como nosso padrão em humildade. Nós podemos ver no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o apóstolo está colocando o Senhor Jesus como padrão, não de serviço agora, nem de experiência, que foi como capítulo 2, mas como humildade. O apóstolo Paulo encerra a primeira parte do capítulo 2, no versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Porque ele fala ali sobre para eles terem o mesmo pensamento. O apóstolo Paulo traz o princípio, em humildade. Eles iam conseguir isso, para ter esse resultado. Fazer as coisas sem murmuração e contenda e serem irrepreensíveis. E agora, versículo 17, Paulo vai trazer 3 exemplos de irmãos que serviram a Cristo em humildade. Primeiramente, ele mesmo. 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Ele está dizendo que mesmo que ele morra no trabalho e no serviço, ele estava se alegrando com esses irmãos de Filipos. E ele, no versículo 18 ele exorta: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos por isso mesmo. O apóstolo Paulo estava preso, privado, né, das suas viagens, do seu auxílio. Mas ele está orientando eles a se alegrarem por isso. Por quê? Porque mesmo que ele morresse, ele teve uma vida entregue ao trabalho, né, ao serviço. É isso que ele está falando no versículo 17.
e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então a exortação aqui no versículo 18 para eles não se entristecerem. Porque quando a gente se entristece quando sobe notícia de algum irmão preso, doente, então a gente se entristece. Agora, no versículo 19, ele vai citar Timóteo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Então Paulo ia mandar Timóteo para saber notícias deles. Hoje nós temos a tecnologia, numa mensagem, uma foto, a gente sabe que os irmãos estão bem, como é que só podemos orar pelos exercícios dos irmãos, mas aqui demorava até ir lá trazer uma notícia dos irmãos, demorava. Então Paulo tinha esse cuidado de enviar Timóteo para saber dos negócios dos filipenses. Agora vai explicar por que ele escolheu Timóteo, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado. Então, o Timóteo ele se preocupava também, juntamente com Paulo, por esses irmãos. 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. O apóstolo Paulo não pôde achar em outros discípulos esse sentimento. As pessoas estavam ocupadas com as suas coisas e não tinham tempo, talvez, para fazer essa viagem. Eu nem imagino quanto tempo demoraria uma viagem dessa. Então ele escolhe Timóteo para mandar para saber dos negócios dos filipenses. Mas quando o apóstolo Paulo cita Timóteo, ele está dando um exemplo. Hoje se dá tanta ênfase a coisas que os olhos veem, né? Curas, grande multidão seguindo alguém, conversões, número de conversões, números. O homem dá tanta ênfase a isso, mas o apóstolo está dando aqui ênfase a uma simples visita que o irmão vai fazer para uma assembleia. Num tempo em que a ruína a fraqueza já tinha se instalado. E pensando nisso, o apóstolo estava preso. Tinha sido abandonado ele escreve em 2 Timóteo que ele tinha sido abandonado por vários irmãos. E ele está abrindo mão dos irmãos que estavam com ele. Ele está abrindo mão de Timóteo que estava com ele, e Epafrodito mais adiante, e enviando para outros. Então é interessante, né? Porque a humildade é uma coisa que ela tem que ser ao natural. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele não está pensando nele. Ele poderia pensar, bom, eles estão lá, estão bem. Eu estou preso aqui, estou sozinho. Vou ficar com os irmãos aqui comigo. Não, o apóstolo Paulo está abrindo mão da companhia dos irmãos e está pensando nos filipenses. Para ser tratado, né, as coisas que tinham que ser tratadas, para saber notícias deles, para se alegrarem juntamente com eles. Triste, né? O apóstolo Paulo já estava sendo abandonado. E agora abrindo mão, né, desses poucos irmãos que ainda estavam com ele. Mas o apóstolo Paulo não está pensando nele. Ele está pensando nos filipenses. Então isso é a verdadeira humildade. O que é humildade? O orgulho pensa só em si mesmo. E essa humildade que ele está apontando é porque ele falou na introdução do capítulo, versículo 5, o padrão é Cristo. Porque nós vamos procurar um padrão sempre abaixo de nós, dos nossos irmãos. Mas se nós olhar para Cristo, nós vamos estar sempre abaixo do padrão. Então o padrão de humildade é Cristo. Ah, mas eu sou mais humilde que o irmão tal. O irmão tal é menos humilde que eu. Mas o nosso padrão não são os irmãos. O padrão de humildade é Cristo. Num tempo em que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, o que está sendo valorizado aqui é a humildade, ao contrário, é abrir mão, né, dos nossos direitos em função do que é verdade para o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo manda Timóteo. 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao pai. Ele está trazendo a memória porque quando houve as primeiras conversões em Filipos, Timóteo estava junto. Então eles conheciam esse discípulo. Ele está então recomendando Timóteo aos filipenses. 23. De sorte que espero enviá-lo a vós
logo que tenha provido os meus negócios. Então, Timóteo estava sendo de auxílio para Paulo lá na prisão. Assim que tivesse provido as coisas de Paulo, ele enviaria Timóteo aos Filipenses. No versículo 24, Paulo expõe o sentimento dele, que ele também gostaria de visitar os irmãos, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então, mandando os outros irmãos, mas Paulo também queria estar com eles lá. E agora ele vai citar outro exemplo de um irmão que estava cumprindo seu ministério em humildade, verdadeira humildade. 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, Epafrodito tinha sido enviado anteriormente para levar algum recurso para Paulo. Portanto, tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. E Paulo está trazendo aqui, qual o pensamento aqui? O cuidado de uns irmãos para com os outros. Se Epafrodito esteve doente, e os irmãos souberam lá, eles ficaram preocupados. E isso talvez, uma preocupação, ela vai nos afetar. Em vez de nós estar alegres com as coisas do Senhor, nós vamos estar preocupados com o irmão. Uma preocupação lista. É normal acontecer. Mas então Paulo, não querendo que os irmãos se preocupassem, ele vai enviar Epafrodito justamente para tranquilizar os irmãos. 27. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou bem próximo à morte, não fazendo caso da vida dele, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Outro exemplo que dão de uma vida em humildade. Ele não fez questão da vida dele. Então esses três exemplos, eles são muito contrários àqueles, né, que buscam o que é seu e o não de Cristo. O apóstolo Paulo também não se importando pela vida, se fosse ser oferecido como sacrifício, como ele frisa no capítulo 1, final do versículo 20 e 21, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Então Paulo entregando a sua vida na obra, Timóteo também abrindo mão da sua juventude, porque Timóteo era um jovem. Ele era um jovem. E nós vamos ver também que Paulo enviou ele aos Filipenses aqui, ele enviou ele aos Efésios meio no Timóteo. E tem as duas cartas para Timóteo também, né, que ele era para estar... Ele foi enviado para estabelecer também anciãos e presbíteros da cidade. Então Paulo está usando aqueles que se apresentaram para o serviço. Por quê? Porque Timóteo mostrou o sentimento de preocupação pelas coisas que são do Senhor. Então Paulo vai pedir para esses irmãos que se apresentaram, Timóteo e Epafrodito, para fazer as coisas que tinham que ser feitas. No versículo 2 do nosso capítulo 2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aí ele vai falar da humildade no próximo versículo. Sentindo a mesma coisa. Ele está fazendo referência aqui à unidade. Em contrapartida da exaltação própria e fazendo as coisas por contenda. No capítulo 1 já lemos que tinha alguns que estavam pregando Cristo por bons sentimentos. Mas esse sentindo a mesma coisa aqui é buscando os interesses do nosso Senhor Jesus. Uma das verdades dessa expressão, que é muito importante e que não se é dada tanta ênfase hoje e nem tanta atenção, é isso, é buscar a mesma coisa. É mantermos a unidade do Espírito. A unidade do Espírito em humildade, que é o segredo para não fazermos não termos divisões entre nós. No versículo 13 ele fala de vanglória e humildade. Nós temos um exemplo, quando o Senhor estava aqui com os apóstolos,
É Marcos 9. Marcos 9, versículo 33. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então os próprios discípulos, quando o Senhor não estava junto, na ausência do Senhor, eles vinham discutindo isso, quem era o maior. E o Senhor tratou isso com eles, o Senhor não deixou isso passar. O Senhor foi tratar esse assunto com eles. Versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. E lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O Senhor Jesus dá um exemplo de humildade aqui. Ele pega uma criança. Ele não pega um líder religioso. Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Lá no versículo 14, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. No versículo 3 aqui, do capítulo 2, nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Para cada um considere os outros superiores a si mesmo. A questão é muito parecida com a dos apóstolos. Porque a tendência natural nossa é o orgulho. É o inverso da humildade. E a humildade, a humildade natural, não a forçada. Não é que ele se apareceu humilde. É natural, vindo do nosso coração, essa que é fruto do nosso coração, só vai ser possível quando o nosso padrão for Cristo. Porque se o nosso padrão for os irmãos, nós não vamos ser humildes. O nosso padrão tem que ser Cristo, para não nos considerarmos superiores aos outros. Então o nosso padrão tem que ser Cristo, nossos olhos têm que estar em Cristo, para que nós possamos exteriorizar essa humildade verdadeira. Porque senão nós vamos ficar orgulhosos. Como os apóstolos, eles andavam com o Senhor, eles tinham convívio diário com o Senhor Jesus e eles vinham disputando no caminho quem era o maior entre eles mesmos. Eles vinham disputando isso. Voltando, humildade em relação a sentir a mesma coisa, a mantermos a unidade. É por isso que houve tantas divisões, por isso que há tantas divisões. Porque nós vamos defender as verdades que nós já temos e vamos isolar os outros, vamos naturalmente rejeitar os outros que não entendem do mesmo jeito. Não no sentimento que nós estamos fazendo isso por zelo para o Senhor, mas com um sentimento de orgulho, que é um perigo, nós vamos cair na justiça própria. Caímos no outro extremo, que não é o da humildade forçada, sim, mas sim o da justiça própria. Versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Vemos claramente ele falar da natureza aqui do homem, que também temos outras passagens que fala que o homem que é terreno, tá, são as coisas terrenais, né? Aqui ele fala, do coração do homem. O homem, por natureza, ele não vai buscar as coisas que são de Cristo, as coisas que são do alto. Nós chegaremos lá no capítulo 3, no versículo 19, ele fala que o fim dos que são inimigos da cruz é a perdição, e que o Deus deles é o ventre e a glória deles, para a confusão deles mesmos, que só pensam nessas coisas terrenas. Então, aqui também deixa um exemplo para o cristão, de como é para conduzir sua vida aqui. Conduzir sua vida olhando para as coisas que são do alto. Somos já, através da obra de Cristo, abençoados com as coisas mais excelentes da palavra. São mais excelentes, são as coisas maiores. Então não são bênçãos aqui. Somos peregrinos, a palavra nos fala. Fala em peregrinos. Então, aqui ele também fala que o homem é isso. O homem, ele é
é terrenal, sendo obra da criação aqui, o coração do homem, o velho homem, ele é terrenal, ele vai olhar para as coisas daqui, enquanto ele nos exorta a olhar para as coisas que são de Cristo. Romanos também fala que não há um que escute, né, e não há um sequer que busque a Deus. Então, o homem natural não tem condições de buscar essas coisas, mas o homem que já tem a nova vida, ele entra nessa classificação aqui, ó. Ou no contrário dessa classificação, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Isso aqui é o homem natural. O cristão, por se dizer, né, que tem o Espírito Santo, seu olhar deve ser para as coisas de cima, as coisas mais excelentes que já temos conosco com a nova vida. Então também é um ponto que a gente, lendo essa passagem aqui dessa carta, a gente consegue lembrar do que é nos escritos também nas outras cartas, que é olhar para as coisas que são do alto, não para as coisas terrenais. E já no próximo capítulo, que a gente for ver, a gente ainda vai chegar lá, se o senhor permitir, que o fim desses que são inimigos da cruz é a perdição. Então, o cristão não está destinado à perdição agora. O cristão está aguardando a vinda do Senhor para a salvação, para a glorificação, né? Ser glorificado e morar com Cristo, né? Eternamente com Ele. Então, aqui nos instrui a buscarmos as coisas que são de Cristo. E ele recomenda a Timóteo, mais à frente nas cartas a Timóteo ele fala, o irmão comentou, que ele foi abandonado. Muitos largaram. Demas me desamparou. Só Lucas está comigo, ele fala. Então, alguns outros ele fala. Tivemos também estávamos lendo em Atos, né, quando eles estavam indo e um voltou para trás, foi Marcos, né? Então, desde lá, eles já vinham abandonando. Sabe-se lá o que Marcos iria fazer ali, né? Não, com certeza não ia seguir aquele propósito. Depois ele deu aquela, digamos, discussão, né? Era Barnabé que queria levar com ele, né? Novamente. Então, desde lá já vinham irmãos, digamos assim, se afastando e olhando para as coisas daqui, talvez para os familiares que ficaram para trás, que há tempos não viam, para os amigos, para outras coisas. Mas mais excelente é Cristo. Somos recomendados a cuidar dos nossos, é claro, mas mais excelentes são as coisas do Senhor, olharmos para as coisas do alto e não para as coisas que são daqui, peregrinos. É como uma criança com um brinquedo novo também, né? Cristo nos deu a salvação e as coisas mais excelentes. Uma criança com um brinquedo novo, tu tinha um brinquedo velho todo surrado lá que tu não gostava mais, daqui a pouco tu ganha um novo, tu vai querer voltar a brincar com aquele outro? Não, então as coisas terrenais é para o velho homem. Nós temos nova vida, temos as novas coisas com Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, e tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, como a gente pode ler aqui em Corinto, uma pessoa que recebeu uma nova vida, ela pode ser ainda carnal. Ela pode andar na carne. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis. Não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então Paulo fala de alimentação aqui, o alimento. Nós oramos ontem pela sã doutrina. O alimento, as coisas que diz respeito a essa dispensação, elas vão, conforme nós vamos aprendendo, as coisas que diz respeito à igreja, à obra que o Senhor Jesus consumou em relação ao Evangelho, as coisas que são para a igreja, que a igreja é celestial, não é terrenal, que somos um povo celestial. E isso vai nos ajudar a deixar de sermos carnais. Porque nós éramos carnais. Aí nós recebemos nova vida, recebemos o Espírito Santo, mas nós estávamos acostumados a viver daquela maneira. Tem uma carta que ele fala que vocês antes sacrificavam os ídolos do mundo, aos coisas também. E agora que o Deus agora não é um Deus mudo. O nosso Deus é um Deus vivo.
Então nós estamos acostumados a andar daquela maneira. E essa maneira de viver, ela não é deixada assim automaticamente. Nós vamos aprendendo as coisas que são mais excelentes, como o irmão citou, as verdades dessa dispensação que não tocam essa terra aqui. Progressivamente, nós vamos nos limpando dessas coisas pela palavra. A palavra também ela é água que nos lava, figuradamente. Ela nos deu vida e agora, depois de vivificados, ela nos lava. Progressivamente, nós vamos aprendendo essas coisas e vamos sendo capacitados a andar como as espirituais. Os coríntios, eles não estavam andando como espirituais. Eles tinham toda a provisão para andar e eles estavam andando como carnais. Orgulho, vanglória, contendas, isso são coisas da carne. E vamos aprendendo gradativamente, né? Teríamos que ir largando essas coisas, largando o brinquedo velho, como o irmão fez a figura, largando esse brinquedo velho e aprendendo a brincar com o novo. Porque nós temos agora outras coisas à nossa disposição. Nós temos a oração, Deus nos ouve, e quando a gente ora, segundo a vontade dele, ele vai nos atender. Nós temos a palavra de Deus que nos lava, ela nos ensina sobre a vontade de Deus. Nós temos a assembleia, nós temos a comunhão, nós temos as 4 âncoras, doutrina dos apóstolos, nós temos os irmãos que são levantados para trazer a palavra, nós temos o partimento do pão que aquece nosso coração cada vez que nós lembramos a morte do Senhor. Enquanto estamos aguardando ele aqui, nós temos as orações de assembleia, nós temos a comunhão, que nós vamos estar com nossos irmãos, lavando nossos pés mutuamente, como tem lá que o Senhor ensina no lava-pés. Então isso, quando nós vamos nos ocupando com essas coisas, gradativamente nós vamos largando o brinquedo velho e aprendendo a desfrutar dessas coisas novas que já temos. Nós temos os recursos, sentindo uma mesma coisa, buscando a unidade. Essa verdade, eu iniciei o pensamento antes, buscando a unidade, entendendo que todos os salvos fazem parte do mesmo corpo, essa verdade que foi negligenciada. Paulo, lá vai falar em Corinto, que nós lemos ali, e Cristo. Cristo foi dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foi fulano? Não, Cristo. Foi Cristo que fez a obra. Ele que merece ser o objetivo da nossa vida aqui. Não a nossa vida que nós andávamos antes, mas Cristo já, ele deveria ocupar esse lugar em nossos pensamentos de proeminência. O Senhor falou nos evangelhos: buscai primeiro as coisas que são de cima e o resto serão acrescentados. É natural os sentimentos que nós temos, preocupação em relação às provisões, ao trabalho, ao estudo. Isso são coisas naturais, coisas lícitas. Mas se o Senhor falou, se nós buscarmos primeiro os que são de cima, ele naturalmente vai acrescentar o resto. Isso é uma luta interna, né? O velho homem com o Espírito Santo, que está sendo travada, faz parte da obra que ele fala no capítulo 1, que está sendo operada. Versículo 6. E tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, isso faz parte da nossa caminhada, essa luta interna. O Espírito Santo, ele é Deus, ele vai fazer o que tem que ser feito. E para que nós sintamos o mesmo, possamos atentar para essas verdades que um só Deus, um só Pai, uma só fé, um só batismo, um só corpo. Com ênfase, Deus dá para a unidade do corpo. Várias passagens sentiram a mesma coisa aqui, ele está fazendo referência a manter a unidade. Porque se nós sentimos a mesma coisa, acontecer um problema entre dois irmãos, nós vamos estar pensando em Cristo, não nas nossas diferenças. E sim no que nós temos em comum. Nós citamos na reunião passada, né? O que nós temos em comum é Cristo. O mesmo Salvador, o mesmo Senhor. E moraremos todos depois junto lá na casa que o Senhor nos preparar lugar, na eternidade com Ele. Estaremos depois para sempre lá, por toda a eternidade. O irmão falou de peregrinos, né? Se nós fôssemos fazer um trabalho em outro país, nós estaremos ansiosos para terminar o trabalho, executar o trabalho da melhor forma possível, o mais rápido possível, para ir embora de uma vez.
Então esse sentimento, esse pensamento de peregrino nos ajuda também. Vamos levar a nossa vida aqui cristã, rejeitando a vontade da carne, não sendo carnais, buscando as coisas que são de cima, com o nosso Senhor Jesus como nosso padrão, capítulo 1, para a nossa vida feliz, e no 2 como exemplo de humildade, abrindo mão, né, dos seus direitos. Sendo em forma de Deus, não tem usurpação ser igual a Deus. Esses pensamentos, né, de abrir mão, sofrer o dano, vai nos ajudar a termos o mesmo pensamento, negarmos a vontade da carne e assim manifestar uma humildade natural, sem ser forçada, que é a humildade que Deus reconhece. Temos o perigo também em relação à humildade, extrapolarmos para o outro ponto. Chegar ao ponto de eu sou humilde porque eu sou humilde, está se orgulhando porque é humilde. É possível, a pessoa não, porque eu sou humilde. Eu não faço isso porque eu sou humilde. Mas ele não faz isso, mas tu faz. Então, tá contrapartida com o outro. Então isso é orgulho, isso não é uma humildade verdadeira. Pensando lá no versículo 15, que ele fala dos astros do mundo, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Mas Paulo vai conectar esse pensamento aqui com Timóteo e com Epafrodito. Para Deus, astros do mundo. Timóteo abrindo mão da sua juventude, em função de Paulo, em função dos irmãos, e Epafrodito também, não atentando, né, para a sua vida, chegando a bem próximo à morte. Dois irmãos que a gente pode dizer com certeza que para Deus resplandecem no mundo como astros. Deram testemunho que Paulo pôde exemplificar eles aqui como exemplo para nós, esses dois irmãos. Romanos 12, 16. Romanos 12 está fazendo algumas orientações em relação à obra. Eu queria tentar só por versículo 16, rapidamente, nosso tempo está falando. Que ele fala: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes entre vós, fala da unidade, que o irmão está falando, né? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não é questão de, não posso ter tal coisa, não é isso, né? E tem que ficar com isso. Não. Aqui é ser temperado, né? Na medida de temperança, na medida em que for proporcionado. Na verdade, o início e o final do versículo, o meio não é tão interessante porque a gente vem falando aqui, mas sede unânimes entre vós fala da unidade, e não sejais sábios em vós mesmos, fala de carnalidade, não usar da sua própria sabedoria. Então, obra do Evangelho é falar a mesma coisa, né? Falar de Cristo, apontar para a cruz. O irmão comentou sobre unidade, me veio esse pensamento. E não ser sábio em si mesmo é justamente fazer o oposto, né, do que está... Fazer exatamente, aliás, o que está falando aqui, né? Que todos os homens ali buscavam as suas próprias coisas. É fazer o oposto disso, né? Buscar as coisas mais excelentes. Né? Ele já havia falado isso no versículo 2, né? Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Vemos em todo o tempo também que é falado, expressado alguma coisa aos irmãos, falar da unidade, né? Tiago, capítulo 3, 13. Tiago 3, 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facccioso em vosso coração, não vos gloreis, nem mentais contra a verdade. E então, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Pensamento ali da sabedoria, 14.
Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloreis, nem mintais contra a verdade. É possível, esses sentimentos eles estão aqui dentro. Eles estão aqui dentro. E o que o Tiago está dizendo aqui? Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então ele está nos auxiliando aqui a julgar essas coisas. Se nós temos inveja, um sentimento faccioso, vamos dividir. Se nós estamos fazendo alguma obra para o Senhor nesses sentimentos, eu estou fazendo porque eu quero fazer mais que o irmão. O irmão faz, eu também quero fazer. Isso é inveja. Eu não quero fazer porque o Senhor, pelo Senhor. Isso tem que ser julgado. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, é o que nós estamos falando. Vem da carne, animal e diabólica. Então ela é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. É uma exortação lá do Filipenses 2. Sintais a mesma coisa, digais a mesma coisa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Pura. Não podemos abrir mão da verdade. No início da reunião eu falei sobre nós não sentimos a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que nós devemos ser negligentes em relação à verdade. A pureza vem antes de sermos pacíficos. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então a pureza tem que ser em primeiro lugar. Não devemos abrir mão da verdade, porque muitas vezes vai ter problemas. Vai dar problemas em função de nós mantermos a verdade, a pureza. Então, esse tipo de atrito vai ter. O apóstolo Paulo chega a comentar em Corinto que até importa que haja dissensões entre vós, para que os aprovados sejam manifestos. Mas a pureza, ela deve ser mantida por causa do Senhor. Então nós devemos buscar isso também, unanimemente, a pureza. Não abrir mão da verdade, em função da paz. Então muitas vezes não vai ser possível ter paz por causa da doutrina. Alguns irmãos vão querer introduzir outra doutrina, então vai ter que ser tratado. E isso não vai trazer paz, né? Vai trazer problemas disciplinares, muitas vezes vai ter divisão em função da pureza.